Pois é, gente, nesses 18 anos, a Lei Maria da Penha trouxe muitos avanços na proteção da mulher, né, vítima de violência. Mas por quê? Por que os números só aumentam? Em média, 4 mulheres morrem por dia vítimas de feminicídio no Brasil. A gente está falando de 4 vidas por dia. Gente, é um número assustador. Participa com a gente desse debate, aqui está o número do nosso WhatsApp e aqui no nosso estúdio eu recebo a doutora Catarina Cecim, que ela é procuradora de Justiça e professora de Gênero e Lei Maria da Penha na UFES. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. A gente também recebe aqui a psicóloga e também a doutora Luciana Infantini. Obrigada, Lu, pela sua contribuição com a gente. Obrigada, Roberta. A Jusileia Ribeiro, que é uma super parceira do Fale Espírito Santo. Por quê? Porque ela está à frente da proteção também de muitas mulheres. Ela já foi vítima de violência doméstica e hoje ajuda essas mulheres a identificar, a romper esse ciclo. Obrigada também pela sua participação, viu, Ju? Agora, doutora, aproveitando a sua participação, a sua presença aqui, vamos começar tentando entender o que explica, mesmo tendo passado aí 18 anos, a gente vê que é uma lei rígida, né, que tem várias frentes de proteção à mulher, mas ainda assim os números não param de crescer. O que explica isso? A violência realmente é um fenômeno social. Isso aí é fato que ninguém contesta, né? É um fenômeno social. E ele é produto, na realidade, da nossa sociocultura, né? Nós temos que entender que cultura não se muda por uma boa lei, ainda que seja uma boa lei, ainda que esteja sendo aplicada por setores, né, de Estado, enfim. Tá? Nas universidades. Por exemplo, a minha disciplina é uma política pública do Departamento de Direito da UFES. Nós entendemos, nós que lecionamos a área criminal, que faltava trabalhar essa questão, isso tem mais de 10 anos, né? E criamos uma matéria optativa que sempre tem, no mínimo, 30 alunos inscritos, todo semestre, né? Para poder os bacharéis em Direito, pessoal de Serviço Social, Psicologia, qualquer outro curso, já tivemos alunos da Medicina, né, de Ciências Sociais, Serviço Social, para que essas pessoas saibam que o direito penal sozinho, na realidade, não vai resolver. É só prende e solta pessoas agressoras, né? Mas, como é uma questão sociocultural, como toda a sociedade ainda questiona, até a própria Lei Maria da Penha, ela ainda é questionada, quando ela só é um pouquinho de atenção com a questão da violência de gênero, né? É pouquinho ainda, mas ela tem uma repercussão de discussão sobre ela. Se ela adianta, se ela serve. A questão da eficácia, né, da lei, enfim, vários setores, na realidade não adianta prender e soltar e prender agressor, só. Claro que adianta. Quais atualizações essa lei precisaria passar? Não é bem o que precisava de imediato, e nós não tivemos uns anos depois, uma alteração que eu reputo bastante importante, que é o juiz de direito, conforme o caso, tá? Determinar que a pessoa agressora vá, tá, se cuidar psicologicamente. A gente não é esperar uma condenação, tá? Não é como se fosse uma punição, não é isso, né? Durante o procedimento, a pessoa já começar a ser tratada, porque isso é também outro fato em conteste, né? A gente já até abordou esse viés aqui no programa e a gente gostaria até de saber da opinião da Luciana Infantini, você que é psicóloga, né? Simplesmente afastar o agressor do lar é o suficiente? Será que essa pessoa, mesmo que um dia vai iniciar um outro relacionamento, ele vai levar esse mesmo comportamento para essa nova família que ele for formar, Luciane? Como que a psicologia vê
esse ponto de vista, ver essa questão? Boa tarde. Bom, a questão é bem séria, como a professora falou, da questão da violência ser algo cultural, né? Sociocultural, está arraigado na cabeça das pessoas, não só dos homens. Toda vez que a gente fala de machismo, Roberta, é muito importante frisar que não é o homem só que é machista. As mulheres também são machistas, a sociedade é machista. Então, o que o machismo coloca? Uma soberania do homem, né? O poder do homem sobre a mulher. E isso é muito difícil da gente virar e da gente buscar por igualdade de gênero, que é uma coisa que nós já temos buscado que desde a década de 50, 60, né, mais intensamente. Claro que isso existe, né, há bem mais tempo. Mas vamos pensar na história do Ocidente, aqui desde a década de 50, a gente tem discutido muito sobre essa questão de igualdade de direitos e oportunidades para o gênero. Então, mudar esse comportamento leva tempo, é uma questão de cultura. Agora, é fato que a lei é importantíssima nessa mudança de comportamento. Por quê? Porque assim que há uma punição, mesmo que não resolva a separação, a pessoa já tem a noção de que aquilo que ela está fazendo não está nem um pouco certo, né? Ela já começa a ter essa noção. As gerações futuras vão começando a crescer com essa perspectiva de, olha, bater em mulher não está correto, é agredir verbalmente, isso é assédio. É muito engraçado que algumas mulheres que eu trabalho, Roberta, elas falam assim, de relacionamentos anteriores, nossa, eu sofri assédio e nem percebia. Que não percebe, principalmente quando não tem agressão física, quando é um assédio moral, quando vai na autoestima da mulher, né? Então, muitas não percebem. E aí, com certeza, a lei é fundamental para esse comportamento, mas não garante. Agora, uma coisa também que eu vejo como positivo é que a gente às vezes olha para esses números aumentando e pensa assim, nossa, a violência está aumentando, mas na verdade não. Eu entendo que, em parte, existe mais coragem hoje do que há 18 anos atrás para denunciar casos de violência. O número de denúncias, né, por ligações aumentou. Exato. Mas a gente está falando não só da agressão, mas também da morte. Sim, a gente está falando sim. de 4 mulheres que são vítimas de feminicídio por dia aqui no Brasil. E daqui a pouquinho, então, você comenta, Lu, sobre o tratamento que esse homem precisaria passar e que a gente não vê essa estrutura, porque não tem nem para vítima, tem, Jusileia? Não. Boa tarde. Não tem, Roberta. Sim, a Lei Maria da Penha é uma lei completa, ela traz todos esses negócios, ela traz da educação à saúde. Só que, infelizmente, a gente fazemos denúncia, nós denunciamos, mas existe as ferramentas que estão inseridas na Lei Maria da Penha, elas não conversam entre si. Por exemplo, assim, a Lei Maria da Penha, ela é totalmente eficaz, eu sou prova disso porque eu estou aqui até hoje. Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela é eficaz, ela funciona. De que forma que ela te ajudou? Sim, a Lei Maria da Penha ela é a terceira melhor lei no mundo. Ela é completa, ela não é executada conforme ela traz, mas ela é completa. Assim, a Lei Maria da Penha me trouxe assim, a segurança de poder denunciar. Por que você foi denunciar? A mulher, quando ela chega a denunciar, ela tem certeza que ela vai morrer, Roberta. Porque a mulher, ela só encoraja com medo de morrer. Aí você fala assim, mas o número aumentou. O número aumentou não, nós temos um número maior de mulheres encorajadas a denunciar. Só que nós também temos um número maior de mulheres desamparadas pelas políticas públicas. Está melhorando? Está. Nós éramos o primeiro estado em questão de feminicídio no Brasil, em 2013, mais ou menos. Hoje em dia, nós somos o 12º. É o primordial? Não, mas já melhoramos. Nós já caímos do primeiro para 12º. Nós, hoje em dia, está morrendo mulher? Tá. Só que o problema hoje em dia também, Roberta, nós mulheres, assim, podemos falar que o Estado não protege essa mulher, que o município não protege, mas nós mulheres, nós não acreditamos quando o homem ameaça. Porque o primeiro sinal de agressão é ameaça. Ameaçou, denuncia. Porque a gente acreditamos se o homem fala assim, vou te matar. A gente acredita quando o homem fala que vai mudar, mas nós não acreditamos quando o homem vai falar que não vai matar. E se ele falou que vai matar, Roberto, isso é uma violência. Ele vai matar. Então, assim, a gente acreditamos assim, mas ele mudou. A gente acredita na mudança dele, por isso que eu falo com você, igual a doutora, a psicóloga pode explicar, a gente tem uma doença, uma dependência emocional tão grande que a gente acredita na mudança, mas não acredita no perigo iminente da nossa vida. Eu acho assim que melhoramos muito no Espírito Santo, nós temos feito grandes progressos, nós temos o cadastro para agressores de mulheres, nós temos no Estado a lei que bota essa mulher como prioridade para poder tirar documento. Temos algumas áreas falhas, temos, Roberta. Mas em questão de 18 anos de medida de Lei Maria da Penha, o nosso Estado progrediu muito mais do que a nível Brasil. Então, assim, hoje em dia eu falo, nós não estamos 100% ainda.
Nós temos muita coisa faltando, mas nós progredimos muito. Você imagina um estado que era o primeiro, matamos mais do que São Paulo, Bahia, que são estados imensos. E chegarmos ao 12º em 10 anos, Roberta, foram muita mulher como a doutora Caterina, como a doutora Hermínia, que lutaram para chegar. E a gente tem que entender o seguinte, eu hoje fui vítima de violência, eu saí, eu tenho que puxar a outra que está lá, Roberta. Porque, geralmente, uma mulher tem que puxar a outra. É isso que as mulheres querem. Nós formamos, com a doutora Hermínia, 110 mulheres. Só 2 trabalham puxando outras mulheres da violência doméstica. Cadê as outras 108? Precisamos aumentar essa corrente, né? Agora, enquanto estivermos, embora a gente venha melhorando nessa posição, nesse ranking aí negativo, né, para o nosso estado, mas enquanto a gente tiver uma mulher vítima de violência, é muito, porque a gente está falando de uma família inteira que é destruída, de filhos que ficam órfãos, de mães que eternamente vão encarar possivelmente aí uma depressão. Enfim, são famílias destruídas. E no ano passado nós tivemos 35 mulheres que foram vítimas de feminicídio. Esse ano, até agora, o primeiro semestre, nós tivemos 26. E nisso daí, doutora Catarina, analisando esses números junto a eles, foram 1.296 medidas protetivas descumpridas. A Jusileia já esteve aqui com a gente em outros momentos falando que o momento mais crítico de uma mulher que sofre violência é quando ela põe um ponto final no relacionamento. E é aí que ela procura a polícia, que ela pede uma medida protetiva, e aí cerca de 1.300 medidas protetivas descumpridas nesse momento. O que precisa ser revisto para proteger mais essa mulher? Pois é. Houve também uma outra alteração, sem ser aquela do tratamento psicológico que eu falei anteriormente, né? Houve depois uma nova alteração no sentido de que o descumprimento de medida protetiva é crime de desobediência específico quando a medida protetiva é sobre a abrangência da Lei Maria da Penha. Então, é um novo crime que a pessoa agressora, ela pratica. Então, ali já a ficha já vai começar a ficar mais séria, né? Os antecedentes criminais dessa pessoa. E a medida protetiva tem, sim, evitado muitas mortes, não apenas no Espírito Santo, tá? Mas como em todo o nosso país, com a Lei Maria da Penha. Entretanto, é fato também que a gente não tem como discutir, né? Que a Polícia Civil não pode ficar fazendo escolta de cada mulher dessa que tenha a medida protetiva de urgência. Então, ela também deve ser bem orientada pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, né? Por um advogado particular que esteja com ela ou pela Defensoria Pública, certas situações para que ela não passe por um problema maior, que é vir a ser vítima de feminicídio. Porque se a gente lembrar de fato, só no nosso estado, eu recordo de e sempre falo isso em sala de aula, que a moça estava saindo de casa, entrando no carro dela no município de Serra, tá, para ir trabalhar. O ex-companheiro, marido, sei lá, bom, enfim, o ex-homem da vida dela, né, que quase tinha matado, estava preso, ele foi solto e a Lei Maria da Penha foi descumprida porque ela não foi avisada que ele seria solto. E a lei manda avisar, a mulher tem que saber quando ele é preso, quando ele vai sair, e ela não foi avisada. Ela faleceu e no bolso da calça comprida dela estava o papelzinho da medida protetiva de urgência dela. Aquilo me chocou, que eu passei uns 2 dias me sentindo muito mal, entendeu? E pensando, meu Deus, ela morreu com a lei no bolso. Ela não tinha sido avisada pelo sistema. Ele sai da cadeia, da penitenciária, melhor dizendo, e vai lá e mata essa mulher. A queima-roupa. Então, isso foi aqui no nosso estado. Aquilo mexeu não só comigo,
com todas as pessoas, sociedade geral, quem assistiu, né, pela imprensa, o caso, e muito mais com quem trabalha com essa matéria, com o pessoal da Polícia Civil. Eu tenho amigos, né, na Polícia Civil, muitas delegadas de polícia, a gente tem até amizade mesmo. Trabalhamos numa ONG em que tem delegadas, juízas, promotoras, advogadas, defensoras públicas. Então, uma ONG feminina de mulheres de carreira jurídica. Então, a gente comenta, a gente conversa, a gente tem grupo de WhatsApp, troca ideia. Foi um sofrimento absurdo aquela situação. E como eu disse também, o problema sociocultural, e a nossa psicóloga aqui, né, comenta e sabe de toda essa situação mais do que nós aqui, de que o crime, quando ele existe, não tem perdão para o crime. O judiciário não pode fazer um perdão para algo que está ali, que realmente aconteceu, que ocorreu, né? Mas o judiciário, ele tem que enviar essa pessoa por um tratamento. Então, a gente tivesse uma delegada aqui no nosso grupo, a doutora Claudinha Dematé, por exemplo, ou a Meire, né, da Secretaria de Segurança, elas nos diriam: Catarina, mas o governo do Estado na Polícia Civil tem a política pública do homem que é homem. Sim, tem, mas não são todos que vão para o homem que é homem, e que ela, correto? Inclusive, já trouxe para a gente aqui no programa a informação dos homens Sim. que voluntariamente passaram por esse projeto Homem que é Homem. Teve 92% de sucesso, de pessoas Sim. que não tiveram casos de reincidência. E aí eu te pergunto, Luciano Infantini, a chance desse homem reproduzir esse comportamento violento com outra mulher, com outra família, é grande? Sim, Roberta, é muito grande, e enquanto ele não tiver um apoio, um suporte para fazer esse olhar interno, essa mudança, essa reflexão, né? Mudança de comportamento, é muito provável que ele repita esse comportamento. Então, precisa sim dar um suporte para que isso aconteça. E eu vejo, inclusive, estava comentando aqui com a doutora Catarina, que nas escolas, Roberta, isso deve ser introduzido, sabe? Por quê? Porque a gente está falando de cultura, de algo que está arraigado. Então, a formação do sujeito acontece na família, claro, e na escola. Então, há ali a possibilidade de mudanças comportamentais. Esses dias eu ouvi uma fala que me chocou muito, né? Que a mãe estava corrigindo a criança, o menino, que tinha batido na menina. Aí a mãe estava falando assim, não se bate em mulher. Aí o pai do lado, mas as mulheres não querem direitos iguais? Choca, né? Aí eu não me aguentei, tive que me meter na situação, porque também tem coisa que a gente não aguenta ficar calado. É isso, quando então, a gente usa o termo, né, que o machismo está enraizado na nossa cultura. É isso, mãe, pai, você que está aí acompanhando a gente, são essas palavras, as nossas simples atitudes do dia a dia, que quem lava a louça é a mulher, que a gente acaba replicando com os nossos filhos. É por aí que a gente precisa mudar. Só que isso é a longo prazo. É a longo prazo. Por isso que a escola, eu acho que ela tem esse papel também. Porque nem toda família tem, às vezes, conhecimento, acesso à informação. Quer dizer, hoje todo mundo tem acesso, mas não de maneira reflexiva. Então, acho que a escola tem um papel importante aí a desempenhar. Lá em casa eu já começo com os meus, né? Na hora que ele olha para a irmã, que ele quer alguma coisa dela, fala, respeita a vontade da sua irmã. E é assim que começa, desde criança, respeitando, né? Agora, Jusileia, nessa história toda, o que você percebe? Em que momento que essa mulher sente esse medo, já que você disse que ela sente medo, ela vai denunciar. Essa mulher, ela se sente protegida a partir do momento que ela faz essa denúncia? Roberto, infelizmente não. Por quê? A gente temos no Brasil políticas paliativas, mas não definitivas. Nós temos um programa que paga pensão alimentícia para órfão de feminicídio. Mas nós não temos instaurado aluguel social. Não tem como uma mulher denunciar e ficar morando na mesma casa, Roberto. Isso é loucura. Não tem como uma mulher denunciar e ficar morando no mesmo bairro. Então, por que nós temos política que vai depois compensar a criança que ficou órfã, mas não temos política para proteger essa mulher? Eu acho que hoje em dia existe
um jogo político que não é interessante à nossa vida, aos olhos da política. Por quê, Roberto? Porque eu vivo direto pedindo a outras mulheres para ajudar mulheres. Porque uma mulher que o cara vai matar ela vai para o abrigo, ela vai ficar no abrigo. E quando ela sair de lá, Roberto, ela vai ter que reconstruir a vida dela. A maioria dessas mulheres, na denúncia, você pode verificar nos boletins de ocorrência, está escrito lá, qual é essa profissão do lar? Tem até um comentário, olha aqui, Juscelia, de uma pessoa lá de Planalto Serrano, que ela diz: poderia ser criado cursos de capacitação para essa mulher, abrigos protegidos para dar segurança às mesmas, né? Pois a maioria mora com o agressor por não ter para onde ir, exatamente a sua fala, né? E aí depende dele financeiramente. Essa é uma participação masculina. O André Ramos, de Planalto Serrano, fala que percebe isso ali nas proximidades. Algumas coisas existem. Roberta, a gente melhoramos o nível judiciário, policial e punitivo no nosso Estado é exemplar. Nós estamos exemplar na questão, doutora Hermínia com a coordenadoria, a doutora Catarina fazendo os novos profissionais com visão desconstruída, nós temos. Agora, quando chega, Roberta, na parte social, saúde e educação, aí trava. Por quê? A lei fala bem assim que existe a Semana Maria da Penha nas escolas. Nenhum município do nosso estado cumpre isso. Temos projetos sociais que vão nas escolas levar essa lei, mas não existe uma legislação fixada. O governo federal assinou lá que a mulher vítima de violência doméstica tem direito ao aluguel social. Eu não conheço nenhuma mulher que eu atendo que até o momento tenha recebido aluguel social. A lei fala bem assim que essa mulher tem prioridade em atendimento médico psicológico. A gente sabe que a maioria delas não tem atendimento psicológico, ou seja, essas mulheres só trocam de agressor. Ela larga um agressor e pega outra, porque elas não têm atendimento psicológico. A mesma coisa, o homem que não tem esse atendimento psicológico, ele só troca de vítima. E é isso que a sociedade tem que ver. E outra coisa, Roberto, não adianta eu ocupar o Estado, eu ocupar o município se eu não educo meus filhos, igual você falou que educa o seu. Por quê? Mas ninguém nasce racista e ninguém nasce machista. A gente são educados dentro de casa. O menino pode tudo e a menina não pode nada. O menino não pode fazer nada e a menina pode fazer nada e o menino pode fazer tudo. Essa educação machista é dada dentro da nossa casa. Só que nós, mães, temos que lembrar uma coisa, Roberta. Ele bateu na filha dos outros hoje. Quando essa menina largar ele, a próxima mulher sou eu, que sou mãe. E nós temos um número alarmante, doutora Catarina, para confirmar, de filhos que estão batendo em mães. Um número alarmante de filhos que estão batendo em mãe, que também está enquadrado na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não é só para homem e mulher, não. É aquele filho que bate na mãe. E nós estamos com um número exorbitante de mães apanhando de filhos. Mas aonde que veio essa educação desse filho que bate na mãe, Roberta? Foi ela que deu. Porque todo machista tem mãe, Roberta. E aí traz um índice pior ainda. Se esse machista bate na mãe, ele viu o pai cometer agressões físicas, agressões. A chance de replicar é grande. Porque a lei, para ser cumprida, Roberta, ela teria que tratar o pai, teria que tratar a mãe e teria que tratar o filho. E aí eu te pergunto, doutora Catarina, a gente tem essa estrutura? Não, infelizmente, nós não temos nem a nível dos estados e do Distrito Federal, lá em Brasília, e muito menos nos municípios. O Brasil tem vários, um número, mais de 5.000 municípios, e a gente sabe que muitos não têm orçamento para praticamente ficar em pé, o município, quanto mais para essa situação. Então, o que acontece é que, no nascedouro do problema, havendo um crime, né, contra a mulher, especialmente devido à Lei Maria da Penha, eu vou me reportar focando na violência doméstica e familiar, embora saibamos, né, das outras mulheres que sofrem em outros ambientes, até em lazer, né, violências no trabalho, a violência no trabalho, em vários lugares. Mas, vamos lá, quando tem um fato, eu entendo que é muito importante haver o procedimento dentro do chamado perspectiva de gênero. A perspectiva de gênero sai da perspectiva androcêntrica, meramente masculina, e passa a olhar a situação com uma visão maior, né? Eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando da divisão binária de sexo feminino com masculino, diferença de gênero para sexo, mas o que importa nesses 18 anos da Lei Maria da Penha, para mim, é o respeito a essa lei por todos os setores que trabalham com ela,
inclusive lá na execução penal também. Um dia desse eu escutei de um homem muito culto, tá? A expressão, o juiz da minha comarca, do município dele, pô, eu gosto muito dele porque a gente combina muito e tal. Que bom, quem é? Aí falou o nome, eu também conhecia. De uma hora para outra, eu acho que Lei Maria da Penha está escrito no meu rosto, porque todo mundo olha para mim e lembra da Lei Maria da Penha. Aí ele virou para mim e falou assim, mas sabe, graças a Deus que ele absolve vários homens que são denunciados pela Lei Maria da Penha. Eu falei, mas como? Por falta de prova de que ocorreu o crime? Aí ele não responde essa parte, ele pula essa parte que eu pergunto, e aí ele me diz, já voltaram. Agora, eu te digo, cadê a perspectiva de gênero da gente discutir? É igual criminologia isso, tá? Que a gente só olha também a pessoa da vítima dos crimes, não olha, né, o criminoso, de onde veio, o que houve, papapá. Então, isso é outra conversa. Para outra tarde, que você quiser me chamar, eu venho. Né? Mas, assim, o olhar dele me disse o quê? Poxa, no interior do Espírito Santo, porque ele mora e trabalha no interior do Espírito Santo, esse moço, que eu gosto muito dele, um bom amigo, mas eu não sabia que ele pensava assim, sem perguntar, sem perquirir, né? Questionar por que o casal voltou. Como é que o casal está vivendo agora? O juiz chamou para poder absolver? Não. Ele pegou o processo, sabe que voltou, a defesa da pessoa acusada disse que voltou, comprovou que voltou, e aí o juiz absolve e o promotor de justiça não recorre. E aí a gente sabe que quais são as condições que essa mulher está vivendo. Ele está sofrendo calada, ele mudou, porque mudar por conta própria, existe isso, Luciana Infantini? Eu me arrependi, mudei por conta própria. Roberta, é difícil mesmo, né? Porque você não tem parâmetros externos para dizer se a mudança ocorreu ou não. Então, é necessário, sim, um acompanhamento, sabe, desse homem, dessa mulher. Ela falou muito bem quando ela disse da questão da dependência afetiva. Muitas vezes a mulher volta por dependência econômica, mas muitas vezes pela dependência afetiva. Então, voltou por quê? Isso tem que ser perguntado também, né? É igual medida protetiva. A senhora, como psicóloga, já deve ter tido caso, assim, da pessoa narrar que, na medida protetiva, tem lugares, tem estados aí do Brasil, vários estados, que o comentário é que chega um certo tempo, a mulher não apareceu mais no fórum para reclamar nada, lá na vara, no juizado, né? O juiz revoga a medida protetiva, quer dizer, nem sabe como ela está. Se está viva, se está... Inclusive, tem até uma pergunta de uma telespectadora para a gente encerrar aqui. Se deixar, a gente fica até amanhã, que esse é um assunto muito importante. Isso é empolgante, mas o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Mas uma telespectadora até pergunta, Luciano, qual é o papel do psicólogo quando sabe que essa mulher acaba voltando para o agressor? É muito nesse sentido de dar um suporte para ela, um suporte afetivo, emocional, para que ela consiga entender essa dependência e empoderar essa mulher. Esse é o caminho, né? Que você fazendo o empoderamento desse ser humano, dessa mulher, ela consegue dizer não, porque ela precisa dizer não, ela tem que colocar um limite. Eu vejo a dependência emocional, às vezes, como algo muito maior do que a dependência econômica. Perfeito. Gente, obrigada, viu, pela participação de todos vocês, pela contribuição com esse assunto tão importante que a gente tenha levado para as nossas telespectadoras e para os homens também essa consciência. Viu? A importância da gente identificar também esses sinais e na educação dos nossos filhos. Uma pena que a gente só vai ver o resultado a longo prazo. A gente precisa também agir para acabar com essa violência hoje. Obrigada, gente. Uma boa tarde.